Bem, pessoal, bom dia, né? Mais uma vez aqui, né, numa banca da Ambra, com a ilustre participação dos professores Daniel Brantes, Bianca Farias e agora da professora Ludmila. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Para darmos início, portanto, às 11h07 do dia 9 de abril, a banca de Ana Carolina Almeida de Castro, para a defesa da sua dissertação intitulada Mediação e os Conflitos Trabalhistas, Desafios e Caminhos para a Autonomia das Partes. Ana Carolina, você vai ter até 30 minutos, tá, para fazer a tua exposição inicial. Depois a banca vai ter o tempo que entender necessário, né, para fazer os questionamentos. Eu peço que você anote tudo, né, para que possa depois fazer seus comentários, enfim, né, responder as perguntas que eventualmente forem propostas, né? E para essas respostas você vai ter até 15 minutos para a gente não se estender tanto assim. Tá legal? Então, Sim, pode começar, até 30 minutos para você expor a sua dissertação. perfeito. Obrigada, professora Michele, pela orientação, né? Vou iniciar agradecendo a você por toda a ajuda nesse período, o acompanhamento. Quero cumprimentar também os membros da banca, a professora Bianca, o professor Daniel e a professora Ludmila. Um prazer enorme conhecê-la. E com isso eu inicio a apresentação da minha apresentação, como a orientadora já iniciou. O tema é mediação de conflitos trabalhistas, desafios e caminhos para a autonomia das partes. E a Carol, pesquisa Carol, teve deixa eu só te interromper rapidamente. Só coloca o teu slide na forma de apresentação, porque você, eu acho que duplicou a página, né? E está Isso, aparecendo com aquela lista lateral. Só coloque em modo de exibição, por favor. só um instante, porque ela já estava. Um momento. Bem, assim. Só coloca lá na página que você espelhou, já coloca em modo de exibição, e aí você espelha. Ela, para mim, aqui, ela aparece como exibição. Deixa eu ver aqui. Ver se não está nem mais permitindo que eu compartilhe. Compartilha, vamos ver. Se você só estiver conseguindo também daquela forma, seguimos daquela forma, porque eu acho que todos conseguem ver. Ela não está mais aparecendo para mim. Só um instante. Tá. Agora tá ótimo. Agora tá Como? no modo exibição, tá perfeito, Carol. Pode seguir. Perfeito. Deixa eu só aqui. Quer passar uma página para testar? Tá ótimo, tá funcionando perfeitamente. Pode seguir com a tua apresentação. Vou só ajeitar aqui, que eu estou com o roteiro aqui e ele saiu aqui da. Tá bom. Voltando. Então, o objetivo central da pesquisa foi analisar a mediação trabalhista como instrumento para a resolução de conflitos laborais, com especial atenção à capacidade de promoção da autonomia das partes e redução da litigiosidade no sistema judicial brasileiro. O tema, então,
se deu a partir da constatação, diante do exercício, né, da minha profissão e na vivência dos tribunais, de que muitas vezes a conciliação que existe no âmbito processual trabalhista, muitas vezes ela não alcança o objetivo justamente por não proporcionar um ambiente estruturado para o diálogo. A mediação, o Instituto da Mediação, pelo contrário, ele oferece esse espaço neutro, confidencial, para que as partes, no caso, empregadores e empregados, possam construir soluções mais equitativas, de modo a preservar direitos e as relações existentes e futuras, que hoje, na relação trabalhista, processual, muito difícil que essas relações sejam restabelecidas. Em relação à metodologia, né, a gente já passou a questão do problema. Quanto à metodologia, a pesquisa tem uma abordagem qualitativa, com base em revisão bibliográfica, incluindo os relatórios do CNJ, a legislação sobre a mediação, resoluções, inclusive agora mais recentes, sobre a possibilidade de homologação de acordos extrajudiciais, e o recorte que nós utilizamos foi o período a partir da reforma trabalhista, considerando, né, seus efeitos práticos que a própria reforma trouxe com os métodos alternativos. Em relação aos objetivos, o objetivo específico, a gente pode elencar como identificar os principais entraves culturais, né, e normativos e mesmo institucionais à implementação da mediação, avaliar o impacto da reforma trabalhista na promoção da mediação, verificar o uso da mediação em diversas fases do processo e propor diretrizes para o funcionamento da mediação como um mecanismo autocompositivo das relações de trabalho e de emprego. A estrutura da dissertação ela foi distribuída em 4 capítulos, sendo a primeira abordando a questão do acesso à justiça e à mediação, explorando a importância da utilização dos métodos autocompositivos, em especial a mediação, que será melhor tratada no segundo capítulo, sobre a mediação trabalhista, onde a gente, além de trazer os estudos já abordados no primeiro capítulo, se debruça com maior análise sobre a mediação no ambiente trabalhista, com enfoque nos sejusques, as práticas existentes. Já no terceiro capítulo, a dissertação ela foca na autonomia da vontade, uma discussão entre o que é autonomia da vontade no campo material e no campo de direito processual, e os limites encontrados quando a gente olha para a autonomia da vontade sobre os direitos envolvidos nas relações de trabalho. E o quarto capítulo desenvolve a possibilidade de aplicação da mediação no ambiente trabalhista, seja ainda na fase pré-processual, passando pela fase inicial, fase de recursos e fase de execução. Também abordando um pouco, apenas para a gente ter uma noção e uma ideia de que a mediação ela já é utilizada em âmbito coletivo, mas não foi o objeto de muito detalhe na nossa dissertação, porque o objetivo era trazer essa possibilidade para o campo individual. E conclusão, resumo bibliográfico, parte pós-textual. E o primeiro capítulo, ele trata justamente iniciando, né, o desenvolvimento do tema, ele trata sobre a evolução e o conceito de acesso à justiça e desloca-se, né, a concepção tradicional e restrita ao ingresso do Poder Judiciário para uma perspectiva mais ampla e comprometida com a efetividade da tutela jurisdicional. E também com a construção de soluções mais justas, céleres e socialmente adequadas. Essa releitura está em consonância com a teoria de Mauro Capelletti e outros doutrinadores utilizados na pesquisa, segundo o qual, né, o Capelletti afirma que ela consolida que o mais importante dos direitos fundamentais, que é o acesso à justiça, pois dele depende o exercício pleno de todos os demais direitos. Então, nesse contexto, a pesquisa destaca a ascensão dos meios adequados para a solução de conflito e que integram, o sistema multiportas. Por essa lógica, a implementação que se a gente tem inicialmente nos Estados Unidos e posteriormente
foi difundido em diversas ordens jurídicas, introduz mecanismos como a mediação, a conciliação e a arbitragem como instrumentos complementares, mas essenciais à jurisdição estatal. Se tratamos na questão do Brasil, né, o movimento é absorvido pela Resolução 125 de 2010, que instituiu a Política Judiciária Nacional, o tratamento adequado dos conflitos. E, a partir de então, o capítulo desenvolve a questão das barreiras do acesso à justiça, especialmente já no campo trabalhista, como a morosidade, o formalismo excessivo, que muitas vezes tem-se nas práticas, apesar da oralidade ser um dos princípios que regem o processo do trabalho, e os custos que são inevitáveis, ainda mais hoje com a reforma. E diante desse cenário, dessa análise, a gente começa a vislumbrar que a conciliação que existe hoje, né, como é compreendida ainda como uma resposta viável, mas especialmente a mediação se mostra, né, um mecanismo eficaz e extremamente possível para a solução, né, e de que as partes consigam construir soluções mais rápidas e adequadas para os conflitos, e, obviamente, reduzindo a judicialização. Por fim, o capítulo destaca a ideia que o verdadeiro acesso à justiça é aquele que garante o acesso a uma ordem justa, o conceito que foi desenvolvido por Kazuo Watanabe, e que a mediação deve ser pensada não apenas como meio de solução de conflitos, mas como instrumento de pacificação social. Então, passando, né, um pouco mais para o segundo capítulo, onde a gente entra especificamente em relação à mediação trabalhista, esse capítulo teve como objetivo analisar de forma crítica e sistemática a mediação como método autocompositivo de resolução dos conflitos e sua evolução normativa. Então, a gente trouxe toda a estrutura legislativa existente para a mediação aqui no Brasil, como ela se desenvolveu e como ela foi se aderindo à prática trabalhista, ao processo do trabalho, ainda que de forma tímida, né? Então, o capítulo apresenta, além dessa construção histórica do marco, né, temporal, apresenta os fundamentos teóricos e os normativos da mediação, diferencia a conciliação e enfatiza a sua estrutura, né, que se baseia na escuta ativa e na negociação facilitada por um terceiro imparcial, e traz que a mediação é concebida como um instrumento que valoriza a autonomia das partes, propicia soluções consensuais para as partes. E os sejus, que são centros judiciários que nasceram com essa proposta, e que eles vêm, muitas vezes, com regras um pouco mais engessadas e que dificultam a utilização da mediação, né? Acabam que eles sempre utilizam a conciliação como método para a solução dos conflitos. E o capítulo ainda destaca que, apesar desses avanços e dessa normativa em torno dos métodos alternativos, em especial a mediação, a prática da mediação encontra muitas barreiras, seja por conta da pouca utilização desse mecanismo, a utilização, como eu já tinha falado, da própria conciliação, mas as barreiras que são, né, sociais e muitas vezes de conceito mesmo, como as sessões são realizadas por magistrados, que acabam que comprometem, né, horizontalmente o protagonismo das partes, e a cultura do litígio que permanece, né, sendo colocado ainda como o terceiro que vai participar, sendo do Poder Judiciário, como aquele que vai decidir e não apenas facilitar o diálogo das partes. E analisando esse cenário, né, com a reforma trabalhista, que trouxe, né, o privilégio da negociação entre as partes, inclusive com a participação do sindicato, e os métodos alternativos de composição do conflito, também temos hoje, né, a possibilidade de homologação judicial de acordos extrajudiciais, que
não só privilegiam um pouco a autonomia das partes, mas também traz um pouco novamente o papel do sindicato, quando estamos falando de questões de matéria coletiva. O segundo capítulo ainda trata um pouco da questão da formação dos mediadores trabalhistas, a necessidade de um enfoque maior enquanto à aplicação das técnicas e observância do momento, até mesmo processual, para que isso possa acontecer. Que os mediadores, na verdade, não precisam só dominar as técnicas de procedimento, mas também as matérias trabalhistas, porque é uma área muito específica que envolve direitos que são muitas vezes considerados indisponíveis. E, por fim, o capítulo também destaca as resistências que existem em relação à mediação, né, a desconfiança por parte das partes, que vem um sistema cultural de somente o juiz pode decidir aquela relação, aquela situação que um se sente prejudicado, o outro considera que não deve pagar. Então, ainda existe muito receio pela perda do controle de transferir para um terceiro a decisão do problema em si. E o capítulo conclui, né, que embora a mediação trabalhista represente um instrumento promissor para essa modernização, a sua consolidação depende de uma profunda mudança institucional e que para isso é necessário investir em formação técnica dos mediadores, criação de incentivos institucionais, não só para os mediadores e equipes do Sejusc, mas também dos magistrados, e que somente assim, né, seria capaz de transformar as relações de trabalho, fortalecer os princípios, ainda que se transferisse para as partes o poder da negociação e da pacificação. Bom, passando para o quarto capítulo, que a gente trata especificamente da autonomia da vontade e os direitos trabalhistas envolvidos quando a gente fala de autonomia. Então, o terceiro capítulo ele aborda o papel da autonomia da vontade como um elemento estruturante das relações jurídicas, sendo a autonomia como uma prerrogativa fundamental que permite às partes ajudarem relações jurídicas e suas necessidades concretas. Contudo, a pesquisa também ressalta que essa autonomia não pode ser absoluta diante dos direitos indisponíveis previstos na Constituição e na CLT e princípios que envolvem as relações de trabalho e as garantias que esses empregados têm. Então, a pesquisa faz uma distinção entre a autonomia do direito material e a autonomia do direito processual, sendo a contratual toda a parte que envolve os limites éticos e legais, a mesma ideia de função social do contrato, a boa-fé objetiva, que funcionam como vetores, né, de controle na liberdade contratual. Já no campo processual, a gente tem diversas negociações permitidas pelo Código de Processo, que permitem que as partes possam moldar o procedimento com maior flexibilidade, de acordo com seus ajustes. Contudo, essa autonomia, quando colocada especificamente no direito do trabalho, ela tem uma barreira que é a barreira negocial. A gente não pode, em alguns casos, trabalhar com a negociação, pois são considerados direitos indisponíveis. E não é incomum que os próprios juízes, quando vão homologar algum tipo de acordo, se neguem por considerar que direito A ou B não são possíveis de transacionar, ainda que a parte tenha vontade. Então, o capítulo buscou estudar e trouxe a constatação de que essa autonomia da vontade ela não pode ser absoluta por impedimentos constitucionais e pela legislação trabalhista, mas ela também não pode ser tão rígida, pois a gente já tem, né, inclusive na própria reforma trabalhista, elementos que nos permitem incluir cláusulas no contrato para que possa fazer negociação, possa transferir a negociação e até mesmo a resolução daquele problema no contrato de trabalho, até mesmo por via da arbitragem. Então, não faz muito sentido a gente permanecer com uma rigidez e impedir que as partes, de forma autônoma, resolvam os seus conflitos e, por muitas vezes, até mesmo abrir mão de algum direito considerado indisponível, mas que dentro da relação de trabalho
necessariamente terão nuances que a lei não prevê, a lei não consegue totalmente prever essas nuances, essas particularidades. Então, retirar também, concluir que seria um tema totalmente impossível de transacionar, seria limitar as partes, limitar a autonomia das partes justamente nessa possibilidade, nesse poder de negociação. E essa negociação, quando ela é inserida no âmbito da mediação, quando a gente ainda não tem essa autonomia de entendimento, de clareza de que a gente pode transacionar com isso, acho que o mediador pode trazer por essa imparcialidade, fazer que as partes consigam se manifestar, se colocar, botar seus pontos de vista, e aí sim a negociação, o próprio ajuste será de forma mais justa, né, e equânime. Até mesmo a pesquisa conseguiu concluir quando estava finalizando a pesquisa, entrou a resolução de 2024, finalzinho de 2024, sobre a homologação de acordo extrajudicial, como a gente falou mais acima, e ela permitiu que as partes pudessem, né, fazer a negociação fora do ambiente processual e conseguir apenas a homologação desse acordo pela via judicial. Então, trouxe maior também, é uma importante demonstração de autonomia, né, de tentativa de trazer maior independência do Poder Judiciário às partes. O quarto capítulo desenvolve mais a mediação trabalhista como uma alternativa para a resolução dos conflitos. Então, o quarto capítulo inicia uma análise da mediação trabalhista como instrumento atual, né, estratégico para a resolução adequada dos conflitos laborais. Com base nos fundamentos que a gente tem do que são os direitos laborais, o que a gente pode negociar ou não, a pesquisa procurou trazer de forma um pouco comparativa com o que nós temos de dados em relação às conciliações no Poder Judiciário, justamente para mostrar que as partes já têm uma tendência a trazer um método mais de conciliação, né, de composição, e não só de aguardar a decisão do juízo, mas, obviamente, que não é a pesquisa não traz um quantitativo da mediação, porque não é um método utilizado nos CJUSCs. E aí a gente traz uma diferenciação entre as diferentes etapas, né, possíveis para a mediação. Tem a fase inicial do processo trabalhista, onde a mediação ela é uma excelente ferramenta, onde as partes estão iniciando, ainda está tudo muito, muito recente, porque aquela relação ainda provavelmente acabou há pouco tempo. E a possibilidade de, antes mesmo de ter uma ação distribuída, de ter uma audiência designada, sem ter um juiz responsável por aquele processo, por julgar aquele processo, as partes poderiam fazer a composição, que seria através do CJUSC, né? Já existe a conciliação até pré-processual. A mediação processual, propriamente dita, ela é utilizada no âmbito dos sindicatos, é muito comum as empresas serem demandadas para apresentar seus propostas ou de acordo coletivo, numa audiência de mediação processual presidida por um magistrado, na maioria das vezes. Então, trouxemos alguns dados do CNJ, sobre as conciliações, em que desde 2021 a gente teve um aumento significativo na composição de acordos perante o trabalho. Em relação aos conflitos coletivos, não, perdão. Na fase inicial, a gente tem a audiência que, pelo procedimento do processo do trabalho, na CLT, é obrigatório a tentativa de conciliação antes de iniciar a instrução. Então, a gente tem esse dado que o próprio CNJ traz, mas como forma de conciliação, onde o magistrado consegue ali conversar com as partes e elas apresentam uma proposta de acordo, eles aceitam e permanecem, seguem com o acordo e a homologação.
Então, já o CNJ já indica que 68% dos casos, né, que são homologados versam nos seus trabalhos sobre verbas, horas extras. Então, tratam exatamente de questões da relação de trabalho. Então, a mediação nesse contexto inicial, ela reduz, obviamente, a litigiosidade, apesar de já ter um processo distribuído, já não é o mesmo cenário da fase pré-processual, pois ainda não há processo, ainda não há uma relação, né, que a gente tradicionalmente chama de triangular, não tem um juízo investido naquele processo para decidir. Mas também tem o seu efeito prático, o seu efeito salutar, que é a diminuição da litigiosidade. Especificamente em relação ao âmbito coletivo, dando sequência, nós temos o mecanismo, como eu já falei, da negociação, da mediação pré-processual na Justiça do Trabalho, que também é feita pelo SEJUSC, que são sempre suscitados, na maioria das vezes, pelos sindicatos, e o Ministério do Trabalho também tem o seu sistema mediador, onde os sindicatos e as empresas podem também fazer reuniões de mediação para fins de negociação coletiva, até mesmo de resolver alguma questão específica em relação aos trabalhadores. Uma ferramenta que facilita muito não só ao interesse das categorias, mas também as empresas, pois elas podem ter um ambiente mais neutro para conversar, para dialogar, tendo a intervenção de uma pessoa capacitada para conseguir chegar ao entendimento de empresas e representantes de empresas ou mesmo sindicato patronal. Na fase recursal, na Justiça do Trabalho é muito comum a gente ainda ter momentos de composição, pois as partes já têm mais ou menos uma definição do que a sentença de primeiro grau decidiu, e as partes podem procurar novamente o SEJUSC para fazer os acordos, e às vezes até mesmo a própria vara do trabalho, o processo retornado, e consegue ter uma composição já ainda na segunda instância. E isso evita, obviamente, prolongar o tempo de uma satisfação desse processo, já demonstra um entendimento, até mesmo um respeito em relação à decisão de primeiro grau. Aí eu trouxe alguns dados, né, dados estatísticos colocados no CNJ, que houve um crescimento de 2021 para cá, dessas tratativas, né, e já aponta que não só a conciliação, mas poderia também ter essa possibilidade se fosse na mediação. Mas aí, como a gente tem os dados da conciliação, que é o que a gente hoje tem de prática, tem alguns casos que a gente traz. Já na fase de execução, a gente já está falando de valores, né? Já teve uma decisão, já teve um pronunciamento final da maioria das instâncias ou de todas as instâncias, e essa possibilidade da mediação, né? Com as bases que nós temos Gente, me desculpa, não botei meu telefone aqui. Então, a gente já tem uma maior flexibilidade e pode tratar muito mais de valores. Aí, nessa etapa, onde nós temos o maior campo para a autonomia, onde as partes, mesmo com o direito reconhecido, têm a possibilidade de reduzir ou até mesmo abrir mão de alguns valores ali consignados para fazer a composição. Também tivemos um crescente ao índice, né, foi crescendo ao longo do tempo a composição de 2021 para cá em relação às conciliações na fase de execução. Né, o último dado que a gente trouxe na pesquisa, se com um comparativo entre os ramos, o Justiça do Trabalho ainda é que traz entre 2021 e 2023 o maior índice de composições no primeiro grau, mas traz mais em comparação à Justiça Estadual e à Justiça Federal. E o que a gente traz
de conclusão da pesquisa, não tentando, obviamente, esgotar o tema, mas a gente buscou investigar a mediação como um instrumento eficaz para a solução dos conflitos laborais, com enfoque na promoção da autonomia das partes. A análise da pesquisa permitiu constatar que a mediação tem se consolidado não apenas como uma técnica processual, mas como uma ferramenta transformadora da cultura sobre a resolução dos litígios, especialmente aqui no Brasil. A gente tem uma legislação muito específica, muito diferente da maioria dos países. E, então, a mediação, diante do cenário de judicialização, ela mostra particularmente eficiente, por ela capaz não só de compor o conflito, de pôr fim ao conflito, mas também consegue construir soluções de forma personalizada e adequada ao interesse das partes. Isso supera, sem dúvida alguma, a rigidez, né, no modelo judicial tradicional e amplia também e conduz a um ambiente seguro e confidencial, onde as partes podem ter uma escuta ativa que é promovido pela imparcialidade, pelo próprio sigilo que o procedimento estabelece. Especialmente quando a gente fala na relação trabalhista, esse pós-contrato é importante para que as relações não sejam destruídas, não sejam finalizadas por definitivo e possam até mesmo serem novamente iniciadas, né, com um novo contrato. Não há necessidade de você perder um empregado totalmente, também o empregado não precisa fechar as portas para a empresa, muitas vezes até para o segmento que ela atua diante de um conflito trabalhista por discussões de verbas ou até mesmo porque houve alguma supressão de algum direito que deveria ser concedido. Então, como conclusão, com pontos que a gente traz de conclusão na pesquisa, é que a mediação contribui significativamente para a redução da judicialização excessiva, né, e para a celeridade na prestação judicional, especialmente no cenário de alta litigiosidade no Poder Judiciário do Trabalho. A mediação promove a justiça social, pois ela harmoniza a proteção ao trabalhador com a autonomia das partes e, infelizmente, precisa observar não só os direitos indisponíveis, mas também a necessidade de fazer um equilíbrio maior entre as partes, que não são sempre equilibradas. A mediação também se apresenta como um instrumento democrático a fortalecer o protagonismo dos sujeitos, respeitando, como já disse, a especificidade de cada um, tanto do empregador e do empregado. A mediação também ela tem ampla aplicabilidade nas fases processuais, já tendo um norte do que vem acontecendo com a conciliação pelo Justiça em Números. A mediação poderia, sim, ser amplamente utilizada em todas as áreas, as fases processuais, tentando reduzir a litigiosidade, a morosidade dos processos. E, por fim, todas as tentativas, até mesmo do CNJ, de tentar implementar meios mais rápidos autorizar que o judiciário, né, permitir que o Poder Judiciário homologue ações que nem foram tratadas em sede de sejusque. Isso traz um pouco de um perfil que tenta valorizar a mediação e a mediação pode ser muito bem utilizada até mesmo nesse momento, nessa construção desse acordo extrajudicial. A pesquisa, então, conclui que há necessidade de não só do Poder Judiciário, mas do Estado como uma instituição no Poder Judiciário trabalhista, e as instituições, tanto as sindicais quanto as de representação de ordens, com ordens de advogados do Brasil, de favorecer e facilitar a promoção e a divulgação desses métodos consensuais para que possa haver uma estruturação melhor e mais adequada e que esses conflitos possam ser não somente retirados do Poder Judiciário, mas que haja uma construção de uma cultura de que o entendimento, o diálogo traz melhor solução para as partes, de uma forma que permite a melhoria no campo social e, obviamente, que vai reduzir significativamente o impacto nos processos judiciais. Então, a gente conclui aqui com
obviamente não tentando esgotar o tema e com todas as escusas do nervosismo aqui da aluna, que a gente pode dizer que a mediação trabalhista ela é uma ferramenta de profunda estratégia e ser indispensável para a modernização do sistema jurídico brasileiro. Pois mais do que resolver conflitos, ela tem o potencial de transformar a forma como se construir as soluções no mundo e no ambiente de trabalho. Então, com essa conclusão, eu encerro a minha apresentação. Agradeço a todos e estou aberta a todas as orientações da banca. Obrigada, Ana Carolina, pela tua exposição. A gente vai começar agora com os comentários e perguntas da banca. Eu peço que você, para que você, na sequência, faça, né, traga também a tua resposta. E nós vamos começar pelo membro externo, né, professora Ludmila? Tem o tempo necessário, que você achar necessário para trazer seus comentários e também para fazer suas perguntas para a Ana Carolina. Combinado. Todos me ouvem bem? Tá tranquilo o áudio? Primeiramente, Ana, eu gostaria de te parabenizar pelo trabalho, te cumprimento também os demais componentes da banca, professora Michele, presidente da banca, professor Daniel Brantes, professora Bianca Farias. Dizer que é uma honra encontrar com a professora Bianca aqui. Faz anos que a gente não se vê, né, professora Bianca? Mas é sempre uma honra também, é uma pessoa muito querida e que eu admiro muito. Eu fiz aqui alguns comentários, Ana, com relação ao seu trabalho, mas desde já quero dizer para você que pode ficar tranquila, seu trabalho está um trabalho muito bom, um trabalho que tem início, meio e fim. A sua exposição também foi uma exposição muito boa. Claro que a gente tem sempre alguns pontos para fazer os comentários e tudo, mas isso é só a título de contribuição com o seu trabalho, né? Fica muito nítido que você se dedicou bastante, que você pesquisou, e é uma escrita muito gostosa de ler. Então, desde já, quero te dizer que o trabalho é ótimo e a gente vê claramente que você passa pelo tema com muito conforto. Que é algo que você verifica no dia a dia, que é algo que já esteve e sempre esteve como um objetivo de escrita. Então, você perpassa pelo tema com elegância e com conforto também. Então, parabéns por isso. Com relação às considerações, a primeira que eu pontuei aqui é algo que a gente trabalha muito lá no mestrado e doutorado da UERJ, que é com relação à denominação alternativo e adequado. Justamente por você utilizar como marco teórico, pelo que eu compreendi, né? Isso não ficou muito explícito no texto, mas percebi que você utilizou como marco teórico a doutrina do sistema multiportas. E isso faz com que haja uma releitura dessa questão de alternatividade e da adequação. Então, o sistema multiportas ele é mais alinhado com a adequação, justamente porque ele trabalha com diversas possibilidades de se chegar a uma solução, sendo que cada uma dessas possibilidades vai ser a mais adequada, a depender das características daquele conflito. Então, eu acredito que justamente por você ter adotado essa premissa e acho que faltou um pouco nesse ponto a menção ao Frank Sander, porque a gente sabe que ele é o pioneiro dessa questão do sistema multiportas. Eu vi que você fez uma citação a ele, mas acredito que seja interessante, principalmente na hora que você inaugura o nome, a denominação, você deixa expresso a doutrina, né? Então, nesse ponto, acho que pode ter essa contribuição também com relação a essa referência doutrinária. E, voltando ao que eu estava falando, fica mais robusta a utilização do adequado justamente por esse marco teórico que você adota ao longo do texto. E me chamou a atenção em vários momentos a questão
do alternativo. Então, na minha visão, não é só uma questão de nomenclatura, é uma questão mesmo de ser fiel às suas premissas adotadas. Na página 5, eu vou aqui alinhando com relação ao desenvolvimento do texto, tá? Em ordem sequencial. Não fiz muitas ponderações, não, mas é só porque vão ter ponderações mais de ordem doutrinária e ponderações mais formais. Na página 5, no último parágrafo, vale uma revisão da redação. Eu acredito que você tenha mudado alguma palavra na sua revisão, então faltou dar uma checada no texto geral. Então, último parágrafo da página 5. Na página 6, mais uma vez, eu trago a questão da adequação, porque você fala sobre um mecanismo mais eficiente. A adequação ela é um patamar acima da eficiência. E ela é mais, na minha visão, ela é mais alinhada com o marco teórico que você adota. Então, não seria mais adequado utilizar a adequação nesse ponto? Inclusive, vale aqui uma sugestão. A sua orientadora tem um texto muito interessante com o professor Humberto Dalla sobre acesso à justiça, em que ela trabalha muito bem essa questão da adequação. E eu senti falta da referência a esse texto. O texto é um texto excelente e ele vai justamente nesse ponto. Com relação ao aspecto formal também, vale trabalhar com a questão de paralelismo no sentido de nomes. Então, por exemplo, acesso à justiça com letra maiúscula, com letra minúscula, seguir aquele padrão. Isso é algo muito lateral, mas que na estética do texto faz diferença, da mesma forma também que trabalhar. Você vai trabalhar com sobrenomes, então utilize só sobrenomes, e não, em alguns momentos, nome e sobrenome, em outros momentos, sobrenome. Fica uma estética mais interessante do texto. Falei do texto da Michelle. Com relação à citação indireta, percebi duas citações indiretas ao longo do texto. Uma que você utilizou apcite e a outra apud. A primeira citação indireta se refere a uma obra de referência do Owen Fis. A obra do Owen Fis é uma obra de fácil acesso. Então, a citação indireta é algo que a gente tem que evitar ao máximo fazer. Faz geralmente com uma obra muito difícil de localização, uma obra muito antiga, ou de direito estrangeiro, mas que é o caso do Oifis, mas a obra do Oifis é uma obra de fácil acesso. Então, eu acredito que nesse caso, citações indiretas, elas podem ser mais analisadas e para serem evitadas. Com relação referências bibliográficas. As referências bibliográficas, vale dar uma revisão nas referências bibliográficas, principalmente com relação à grafia dos autores. Acredito que pode ter passado batido com relação ao corretor automático do Word, mas tem que dar uma olhada, por exemplo, quando você escreve Kazuo Watanabe, lá no finalzinho, e uns outros termos que eu vi. Também coisas muito laterais. Agora, com relação ao aspecto material de conteúdo propriamente dito, achei muito bom, acho que você trabalhou muito bem a questão da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, e eu tenho uma. Eu vou deixar a pergunta para o final. Primeiro, eu vou dizer que tem uma referência, só uma sugestão, tá? Do professor Daniel Sarmento, ele versa muito bem sobre a autonomia privada, autonomia da vontade, como um dos pilares do princípio da dignidade humana. Então, vale muito a pena observar essa obra do professor Daniel Sarmento, se não me engano, foi a tese de titularidade dele, que é uma obra atual e muito interessante. As premissas teóricas do princípio da autonomia da vontade estão bem estabelecidas nessa obra. Talvez, se você aí tiver a pretensão de publicar algo nesse sentido, pode ser interessante acessar essa obra do professor Daniel Sarmento. Com relação à autonomia da vontade no campo processual, você fez essa distinção. Também
pode valer a pena falar sobre o princípio do dispositivo. O princípio do dispositivo como uma emanação do princípio da autonomia da vontade no processo e principalmente com um viés que se chama indubio pro libertate. O indubio pro libertate é uma asserção que fala a favor do que é convencionado, do que é negociado pelas partes em prol, em detrimento da imposição estatal. Então, vale a pena citar o indubio pro libertate. Agora, com relação a dois julgados interessantes e, na minha visão, que somariam ao seu trabalho, tá? Já aqui vai no campo da negociabilidade coletiva dos direitos trabalhistas. Se você quiser anotar, é o RE 59.0415 de Santa Catarina e o RE 895.759 de Pernambuco. Nesses dois recursos extraordinários, foi estabelecida que há a possibilidade de negociação no âmbito trabalhista mediante concessões recíprocas e que o limite dessas negociações seria o patamar civilizatório mínimo. O voto condutor é do ministro Luiz Roberto Barroso e é um voto muito interessante que pode também, na eventual possibilidade de você desejar fazer a publicação do seu trabalho, em versão artigo, enfim, ou na íntegra, vale a pena também citar esses dois julgados, e principalmente o primeiro, de Santa Catarina. Agora, com relação à pergunta, vamos lá. Eu queria, Ana, que você se posicionasse com relação à indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Sob qual fundamento que se compreende essa indisponibilidade? Seria com relação à natureza do direito social envolvido, ou no campo, por exemplo, coletivo, seria com relação à questão da titularidade desses direitos e da indivisibilidade desses direitos? O que fundamenta, na sua opinião, a indisponibilidade desses direitos? Em sequência, qual seria, na sua opinião, o limite dessas negociações? Então, por exemplo, é possível renunciar a um direito trabalhista em uma negociação? Ou, na sua opinião, só é possível concessões recíprocas, principalmente pautada na questão da correspectividade entre as concessões? Ou é a possibilidade de renúncia? Outra pergunta. Transacionar é o mesmo que dispor, na sua visão? Dessa forma, professora Michele, eu encerro aqui. Se ficar alguma dúvida, estou à disposição. Obrigada, professora Ludmila, pelos comentários e pelas perguntas que vão no cerne da questão, né? Do trabalho que foi trazido pela Ana Carolina. Ana Carolina, você tem, então, até 15 minutos, né, para responder as perguntas da professora Ludmila, por favor. Muito obrigada, professora, pelas suas ponderações. Eu anotei aqui tudo, sem dúvida, concordo plenamente com a questão, iniciando, né, o que eu anotei, a questão do alternativo e o adequado. Isso é uma coisa que acaba que a gente muitas vezes erra por tentar, né, trazer o maior, sinônimos, tenta trazer para não ficar muito repetitivo, mas sem dúvida nenhuma a questão do alternativo, ele é ainda uma nomenclatura não utilizada, utilizada mais antigamente, que a forma de adequação se insere perfeitamente nesse marco que eu trouxe para a pesquisa. Isso eu vou considerar aqui, vou alterar, fazer essas alterações. Em relação
a citação do Fluxender, eu fazer também as ponderações adequadas. De fato, faltou deixar mais expresso, mais explícito a questão, né, a doutrina dele, o que ele trouxe, né, de fundamento para esse campo, para esse tópico da pesquisa. Anotei aqui em relação à página 5, página 6, novamente a questão da nomenclatura, né, para utilizar o termo de adequação. O texto da professora Michele com o professor Humberto, eu fiz, ele está na minha pesquisa, mas de fato ficou faltando, né, na parte onde trata justamente essa questão do acesso à justiça. Eu vou fazer os ajustes em relação ao aspecto formal, né, do paralelismo, da questão da letra maiúscula e minúscula. E todos eles, professora, muito obrigada mesmo pelas ponderações, pelas orientações. Anotei aqui os julgados, também até mesmo a literatura do professor Daniel Sarmento, e a questão do indúbio pró-libertar. Realmente isso não foi objeto da minha pesquisa. Acabei que não entrei nesse campo, mas sem dúvida vou colocar isso na redação final, até mesmo para fins de publicação, sendo possível. Em relação à pergunta sobre a indisponibilidade dos direitos, a minha visão, pelo que eu vejo na prática e na evolução que nós tivemos do direito do trabalho nos últimos 15 anos, que é o que eu tenho na advocacia. Eu acho que a indisponibilidade, indo um pouco pela questão do que deve ser o mínimo, a gente tem um arcabouço trabalhista que insere nos direitos sociais os direitos que os trabalhadores possuem. E aí, inclusive, até eu apresentei na dissertação que o que vai diferenciar, o que vai tornar talvez negociável e transacionável um direito expresso na Constituição, e que a CLT também privilegia, é a realidade das relações. Eu acho que hoje muita gente precisa entender que houve uma ressignificação muito grande das relações trabalhistas. Hoje a gente já não tem mais o empregado da década de 40, onde a CLT iniciou, e também não temos mais tantos empregados como nós tínhamos em 88. Então, ainda que a gente não pode falar, obviamente, em supressão dos direitos, em renunciar a esses direitos, mas hoje nós temos uma nova categoria, isso foi discutido ao longo do tempo, essa flexibilização pela modernização das relações, e esse abismo, vendo o lado entre empregado e empregador, ele começou a mudar a distância entre eles. Então, a minha visão, a minha prática, é que ela será indisponível sempre que nós estivermos diante de um empregado que não tem noção daquilo que ele quer, né? Ele tem uma concepção da relação de trabalho de forma mais simples, e será indisponível no momento que a empresa, que se constatar que a empresa simplesmente sonegou aquele direito. Eu acho que o principal, o que muitas vezes falta, eu vejo na própria análise do Poder Judiciário, é que eles colocam a letra fria da lei, por exemplo, não pode, tem que pagar horas extras, porque o acordo de compensação é inválido por um motivo, às vezes, meramente material, porque não houve uma homologação no sindicato, mas aquele empregado tem plena consciência e ele usufruiu daquele acordo de compensação durante toda a sua jornada do seu contrato de trabalho. E não é correto ele exigir na justiça aquelas horas. E quando ele vai exigir aquelas horas na justiça, justamente a regra vai ser essa, é isso que ele vai negociar. Então, muitas vezes ele vai abrir mão de um direito indisponível, porque ele sabe que ele não tem direito àquilo. Então, eu acho que se a gente for falar somente da indisponibilidade, a regra que a gente tem na CLT e que tem na Constituição, elas são indisponíveis, elas não podem ser transacionáveis. Mas quando a gente fala da realidade, da flexibilização das relações
trabalhista que nós temos, diante da dinâmica que nós temos em 90% hoje das áreas que a gente tem, das profissões, eu acho que aí sim a gente tem que olhar, fazer um olhar atualizado, um olhar modernizado. Mas, obviamente, a gente não pode deixar de olhar quando a gente está diante de um trabalhador rural, de um trabalhador que tem a mesma condição de entendimento e de acesso à informação que há 40, 50 anos atrás. Então, eu entendo que sempre que a gente for transacionar, infelizmente, é a resposta do advogado, depende, porque vai depender a relação ali construída. A gente não pode comparar, por exemplo, a relação de uma empresa com um advogado. A gente não pode fazer essa mesma comparação com uma negociação de situações de relação de trabalho de um empregado que tem uma formação acadêmica de nível, às vezes, fundamental e um médio muito precário, na hora dele entender os direitos que ele vai estar dispondo ali. Muitas vezes ele não tem noção. Nós temos ainda casos, né, e as relações sociais, especialmente no Brasil, elas têm abismos culturais gigantes. Então, a gente tem aqui na cidade do Rio de Janeiro pessoas que moram em regiões que a gente tem, né, o estereótipo de achar que são regiões onde a pessoa vai ter um acesso maior à informação, que são pessoas que só sabem ler e escrever para assinar o nome. E elas estão no mercado de trabalho e elas não têm condições de negociar na justiça sem, obviamente, um profissional, e às vezes até o profissional vai ter dificuldade para explicar a elas. Então, na minha assim, humilde concepção, o direito, a renúncia a um direito, a transacionar um direito, tem que ser muito observado de acordo com as partes que eles estão envolvidas. Talvez seja essa a grande peculiaridade do direito do trabalho. A gente já tem um grande olhar para o trabalhador que é o hipossuficiente, que é aquele que não tem o alcance, as ferramentas para estar em igualdade de condições com o empregador. Mas, ao mesmo tempo, a gente já tem hoje também uma perspectiva de empregados que já conseguem ter, inclusive, possibilidade de manipular a sua relação no dia a dia para conseguir configurar A ou B direito. Então, isso tudo tem que ser olhado com muita cautela, e eu entendo que quando você tem esse entendimento, quando você tem essa clareza, essa possibilidade de discernir aquilo que você pode abrir mão ou não, aí voltando ao exemplo da hora extra, eu sei que eu tenho direito à hora extra que não me foi concedida, mas eu também usufruí do banco de horas, eu pude chegar mais tarde, não fui descontado, eu acho que aí sim você tem direito, você pode sim transacionar, não estaria sendo uma renúncia a um direito indisponível, sim a uma adequação desse direito diante da vida, da realidade, do que aconteceu naquela relação de trabalho. Então, acho que não sei se eu fui completamente técnica, mas, infelizmente, uma coisa que na área trabalhista eu busco muito e é o que eu pretendo, né, tendo a graduação, né, como mestre, continuar a pesquisa e trazer cada vez mais esse aprofundamento da área trabalhista e trazer também a realidade para que a gente não fique tão dissociado do que está na lei e do que das relações que nós temos hoje em dia. Então, essa seria a minha resposta à pergunta da professora. Doutora Ludmila, mais alguma consideração? Ou está satisfeita? Não, perfeito, perfeito. Perfeito. Na sequência, então, professora Bianca, seus comentários e perguntas para a Ana Carolina. Boa tarde a todos. Prazer em encontrar a Carol novamente aqui nesse momento. Eu participei da banca de qualificação da Ana Carolina. Quero agradecer muito à professora Michele pelo convite para integrar essa banca. Gratidão que fica reforçada muitas vezes pela felicidade de reencontrar aqui nessa banca a Ludmila, que é uma processualista brilhante. Tenho aqui que dizer, Carol, você está diante, né, de uma das grandes referências em convenções processuais do nosso país. A professora Ludmila tem um livro que é o nosso paradigma nesse tema. Ela fala sobre as convenções processuais no processo civil brasileiro de forma que inspira e hoje serve como referência para todo mundo que se dedica ao estudo desse tema nas mais diversas searas. Então, é um prazer encontrar aqui a querida amiga, a professora que eu admiro demais, Ludmila Vidal. Quero também agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado
do meu irmão de vida, né, o professor Daniel Brandes. A gente divide muitos projetos acadêmicos há muitos anos, é sempre uma felicidade poder reencontrá-lo, agora que está lá em Brasília, já não está tão pertinho aqui no Rio, mas a gente se fala sempre, e é sempre muito inspirador dividir os projetos acadêmicos que o professor Daniel consegue imaginar e conduzir com tanta competência. Aliás, a propósito, parabéns pela pontuação que a revista, que tem como editor-chefe, o professor Daniel, alcançou na última semana, está aí arrebentando nos focos e passando revistas importantes, de universidades muito importantes, trabalho essencialmente dele, da professora Gromova, que vem ajudando nesse projeto, e é lindo ver brilhar assim, pessoas que a gente admira, registra aqui minha gratidão. Carol, mas esse dia, claro, é todo seu, e é muito bom estar aqui contigo e ver o quanto você evoluiu desde que você começou a fazer o seu trabalho, e a gente conversou um pouquinho na qualificação sobre as dúvidas que eram necessárias. Dá para ver agora, lendo a versão final do seu trabalho, que em grande medida você encampou tudo que foi sugerido, de forma que, como bem destacou a professora Ludmila, muito do que eu vou dizer aqui vai ser colocado à guisa de contribuição mesmo, para que você reveja o trabalho, pense mais um pouquinho antes de fazer a publicação, mas gostei muito do que você apresentou, né? A leitura é fácil, é fluida, o seu sumário é bem equilibrado, a gente tinha conversado sobre isso na qualificação, ele está bem divididinho, né? A gente tem capítulos muito simétricos, muito ponderados, isso já é muito bom na estruturação de um trabalho. Eu faço, então, aqui pequenas observações, Carol. Primeiro, eu faria uma releitura da introdução, né? Porque, por definição, a introdução é um pouquinho mais enxuta. A introdução tem 6 páginas, ainda é uma introdução que eu acho que está um pouquinho extensa, e que deixa de contemplar algumas coisas que a gente costuma colocar e que serve como referência para quem vai ler o trabalho. Então, embora você destaque muito qual o seu objetivo, não é claro para a gente na introdução, você fez isso muito bem agora na sua apresentação, qual é o seu problema de pesquisa, qual é a sua hipótese, qual é a metodologia que vai ser utilizada. Isso deveria ficar claro na introdução do trabalho. Então, uma questão formal que eu ajeitaria um pouquinho. Ainda com relação ao texto, Carol, a gente sabe, né, que a AMBRA não adota o padrão mais convencional de formatação, a gente segue o padrão APA na AMBRA, que é bem peculiar, e que, dentre outras diretrizes, estabelece que as citações de autores são feitas no corpo do texto. Ainda assim, eu colocaria as citações que você faz, as transcrições de alguns textos, em notas de rodapé, porque o seu trabalho é um trabalho que não tem nota de rodapé, né? Ele é extenso, ele é um trabalho que tem 111 páginas e ele não tem nenhuma nota de rodapé. Então, para a gente não confundir propriamente o que é seu e o que você está ali reproduzindo, né, que você julgou importante trazer de maneira fidedigna, eu passaria essas citações para notas de rodapé, ainda que a referência ao autor continue ali no texto, até para que se adeque mais uma vez o trabalho ao padrão APA que a AMBRA observa. Outra questão formal, e aí já um pouquinho também de conteúdo, diz respeito ao tópico do seu sumário, Carol, em que você se propõe a fazer uma análise comparativa com outros países. E assim você diz no sumário, né, que você vai fazer uma análise comparativa com outros países. Mas quando a gente vai ler o texto que você desenvolveu, a partir da página 41, a gente encontra referência apenas ao Reino Unido. E aí ficam algumas dúvidas para mim. Por que exatamente o Reino Unido? Por que você fez essa eleição, né? Porque essa escolha para fins comparativos? E se você está falando de outros países, que outros países são esses? Esse é um tópico que está em 2 páginas apenas. Então, eu lembro que na qualificação a gente conversou um pouquinho sobre a necessidade, dado que uma dissertação, né, de colocar aí o direito comparado. Eu acho que é muito válido, isso vai distinguir o seu trabalho um trabalho de uma pós-graduação lato sensu, mas penso que isso precisa ser calibrado e ajustado. Se você vai falar apenas de Reino Unido, talvez valha a pena já no seu sumário colocar lá análise comparativa com a sistemática do Reino Unido, né? Ou se você, de fato, vai sustentar uma comparação com outros países, que você diga primeiro por que os elegeu, né? Por que o país A e não o país B, qual foi sua referência para isso, e que mencione alguns, porque você fala lato sensu que outros países adotam sistemática, mas quais são eles, tá? Então,
Esse eu acho que é um ponto realmente importante para rever, porque acabou ficando perdido, assim, tá nitidamente aqui sinalizando um encaixezinho, né, de estudo comparado, mas que ainda que seja superficial, porque o seu recorte, obviamente, não é fazer um trabalho de direito comparado, precisa ter alguma referência, né? Outros países, pelo menos para fazer valer o plural, 2, né? Mais de um aqui. Então, isso eu ajustaria. Nessa página 41 também tem um errinho gráfico, tá? Só para você saber. Exatamente na terceira linha, tá? Só para você ajustar lá, com erro de digitação, com certeza. Na página 45 também coloca, de repente, em itálico, né, as expressões que você está colocando em outros idiomas, até quando você fala em Alternative Dispute Resolution, está sempre sem a marcação em itálico, também é uma questão formal para você corrigir. A página 69, Carol, uma página que está muito desformatada. Também nada que comprometa conteúdo, não, só para ajustar mesmo, te ajudar nessa revisão de forma. Acho que houve um problema no espaçamento, e aí eu acho que tem um espaço aí em branco que precisa ser eliminado direitinho, tá? E aí a minha pergunta de mérito, né, dadas já as colocações feitas aqui pela professora Ludmila, é a seguinte: você trata, em determinado momento do seu trabalho, sobre o processo coletivo, as ações coletivas que envolvem direito do trabalho. E aí a pergunta é a seguinte: você acha que nessas situações, como você não tem propriamente o empregado sendo ouvido, né, você tem aí alguém com legitimidade extraordinária, algum ente com legitimidade extraordinária brigando por esses direitos trabalhistas, pela proteção desses direitos. Nessas hipóteses, você acha que a autonomia da vontade em eventuais acordos coletivos está sendo respeitada? Então, quem na condição de legitimado extraordinário faz um acordo trabalhista, está violando a autonomia da vontade do empregado, essa legitimidade extraordinária automaticamente já subentende, confere a esse ente a possibilidade de exercer, em nome de todos os empregados, a autonomia da vontade. Poderia algum trabalhador, de maneira individual, se insurgir contra o que foi firmado num acordo coletivo trabalhista, em nome da sua autonomia da vontade, alguma coisa parecida aí com o right, stop, out, né, do direito americano, ou você acha que isso não é possível no sistema brasileiro? Então, essa é a única pergunta, Carol. Quero começar aqui, quero terminar, aliás, como eu comecei a fala, agradecendo pela oportunidade de fazer parte da sua trajetória, desse momento tão importante da sua vida, e te cumprimentando pelo trabalho bonito, academicamente, estruturado, que você está apresentando para a gente. Não poderia ser diferente, eu sempre digo isso, as orientações da professora Michele são orientações sempre muito seguras, ela é muito técnica, muito competente, muito dedicada a tudo que faz, então, por certo, a qualidade do seu trabalho é o reflexo inexorável do trabalho lindo de orientação que ela fez contigo, tá? Parabéns, Carol. Obrigada, professora Michele, mais uma vez, pelo convite. Eu agradeço, professora Bianca, pela sua participação, sempre muito eficiente, também muito séria, né, de apontar ali de forma bem criteriosa, né, tudo que precisa ser melhorado com esse olhar externo, né, que eu sempre falo para o orientando que a gente fica ali com o olhar viciado no trabalho, e quando vem uma orientação externa, ela é sempre muito relevante, sempre importante que a gente dê atenção, sempre para melhoria, porque, aliás, né, a pesquisa, a academia é isso, né, professora Bianca, é a gente ouvir, né, e a gente melhorar e levar a pesquisa adiante, né? Ana Carolina, seu tempo agora para responder a professora Bianca, por favor. Obrigada, professora, pelas suas considerações. Até, como você mesmo falou, né, no início, é muito importante esse momento, você estar aqui, né, na minha banca, por tudo que você representa, lá desde o início. E passando, né, aos comentários que a professora fez, em relação à introdução, de fato, ela estava muito grande, ela foi feita quase que num formato de projeto de pesquisa, inicialmente para apresentar a professora Michele. Eu vou analisar direitinho, até para concluir de forma mais clara a questão dos objetivos, né, a hipótese, trazer o que a gente trouxe aqui para a apresentação, tentar torná-lo um pouco mais conciso, de forma a diminuir, né, a quantidade de páginas. Em relação à formatação, até mesmo uma pontuação que a professora Ludmila fez, eu tenho o vício, né,
da ABNT. Então, de fato, eu tive que revisar várias vezes e acaba que o olhar foge, porque é muita coisa para revisar. É automático escrever no formato da ABNT e foi, de fato, uma dificuldade que eu tive para até enxergar que estava no formato incorreto, né, para a Ambra. Em relação à análise comparativa, né, dos outros países, eu cheguei a fazer essa pesquisa e a gente no finalzinho conversou, eu e a professora Michele, de que ficou ao mesmo tempo ficou muito vago tudo. Com certeza, assim, foi até uma falta minha de revisão, porque nem o Reino Unido poderia estar, porque a gente acabou optando por não colocar, infelizmente, insistir de ficar somente na parte brasileira, porque apesar de a gente ter muito comparativo com outros países, até mesmo pela legislação trabalhista, acaba que não concilia muito. Então, a gente poderia, só se o objetivo do trabalho fosse realmente a gente propor a adoção de um método de fora, mas a gente não conseguiu, né, pela nossa legislação aqui, pelos direitos que a gente tem, e até mesmo pelo arcabouço que a gente utiliza na seara trabalhista, eu, de fato, não consegui, na pesquisa, compatibilizar e conciliar esses métodos. Então, até peço desculpas, porque o formato final não deveria constar, né? Foi o que eu pedi da professora Michele para a gente optasse, ou ia fazer uma coisa bem profunda e abrir um tópico, até mesmo como o professor Daniel, se não me engano, sugeriu na qualificação só sobre a questão comparativa. Ele até também sugeriu uma outra questão, mas eu não sei se foi ele ou se foi a professora Bianca, mas eu me lembro que um de vocês sugeriu isso. Mas a gente acabou optando por não seguir por esse caminho, até mesmo por conta da falta de conciliação dos procedimentos. Então, foi realmente por um equívoco que não saiu na versão final. A questão dos erros de grafia e até mesmo das expressões, eu vou corrigir isso, de fato, é pelo olhar viciado, que a gente acaba lendo tantas vezes e ajustando tantas vezes a formatação, a gente não consegue enxergar mais o que está fora, né, do padrão. Anotei aqui as páginas que a professora indicou para fazer as alterações. E passando a resposta, né, sobre o processo coletivo e a autonomia, né, a entidade sindical como legítimo, eu tenho assim, uma grande crítica em relação a essa negociação por não ter a participação, né? Na realidade, a gente não tem os sindicatos sendo acompanhados por seus sindicalizados, seus empregados da categoria. Então, acaba que se torna uma negociação muito dissociada, muitas vezes, do que nós temos na realidade das categorias e até mesmo das empresas. O que nós temos hoje é uma coisa que até mesmo, né, eu, como uma advogada de reclamada, a advogada que acaba procurando o sindicato para tentar fazer um acordo e tentar resolver um problema que a empresa está tendo. Então, eu tenho críticas, sim, em relação a essa legitimidade, porque eu acho que ela não traduz efetivamente o que os empregados têm de questões a serem trazidas e resolvidas. Acho que são poucos os sindicatos hoje que cuidam dos seus empregados, realmente sabendo a realidade vivenciada por eles no dia a dia do trabalho. E acho que com base nessa experiência, com base nessa realidade, que infelizmente não é somente o que a lei previu, eu entendo que sim, seria possível essa negativa por parte do empregado, mas para isso seria necessário que ele também participasse, né, ativamente da sua condição como empregado de uma categoria e se colocasse realmente para falar, realmente fazer o direito de oposição. A gente tem os procedimentos estabelecidos até mesmo nas assembleias sindicais, e isso é muito pouco utilizado. A gente vê a maioria dos trabalhadores apenas reclamando da situação, ele não previu esse direito, fez um acordo que acabou beneficiando mais a empresa, porque, infelizmente, quem tem mais interesse de fazer a negociação coletiva é a empresa, é o sindicato patronal, e ele não vai, obviamente, pensar no dia a dia dos seus empregados. Então, eu tenho eu particularmente critico profundamente essa legitimidade, essa autonomia, né,
é outorgada para os sindicatos, porque a gente não tem ainda uma clareza por parte dos empregados da necessidade de participação efetiva nos seus sindicatos e de acordo com, né, pleiteando os seus direitos. E acho que a oposição, ainda que a gente tenha o Poder Judiciário privilegiando o negociado pelo legislado, né, a gente tem essa premissa hoje, eu acho que cada vez torna mais importante que os empregados participem, consigam constar suas inconformidades, suas não aceitação, né, sobre alguma cláusula, alguma condição, para que ele possa até mesmo ter o olhar do Poder Judiciário, vendo, né, não só como uma regra que foi imposta, mas como um direito que foi trabalhado, que foi debatido, ainda que ele seja minoria, ainda que ele não possa ser a última voz, mas que ele tenha a participação para que não seja automático e restrita essa autonomia do sindicato, isso com base no que a gente tem hoje, né, de expectativa e de experiência com os sindicatos. Espero ter respondido, professora, o seu questionamento e agradeço novamente. Obrigada, Ana Carolina. Professora Bianca, tudo certo? Satisfeita, muito obrigada. Perfeito. Então, na sequência, professor Daniel Brantes, para finalizar aqui os nossos questionamentos e comentários para a Ana Carolina, por favor. Professora Michele, obrigado mais uma vez pelo convite, sempre uma honra te encontrar, mesmo que virtualmente. Professora Bianca, querida amiga também, sempre sei o quanto você está trabalhando aí na Emerge, sei o sacrifício que você está fazendo para esses compromissos aqui, então parabéns pelo trabalho na Emerge também, está brilhando muito, sempre um prazer estar junto contigo e ver o seu trabalho aí na Escola de Magistratura. Ludmila, também um prazer, desde que eu te vi na UERJ anos atrás, sempre muito bacana estar aqui contigo. Carol, também carinho enorme por você, já parabenizo você aqui pelo trabalho, vi você crescer como jurista, como profissional, então é uma honra estar aqui na sua banca também. O meu trabalho fica realmente facilitado depois de ponderações minuciosas como da Ludmila e da Bianca, né? Então, eu agradeço a ela já por terem esvaziado muito as minhas ponderações, porque não vou ficar sendo repetitivo aqui, efetivamente, que não vale absolutamente de nada. Carol, o seu trabalho realmente está bacana, você definiu bem o seu problema de pesquisa e perseguiu ele. Eu acho que isso que é o mais importante, efetivamente, em qualquer dissertação, em qualquer artigo científico, qualquer trabalho que a gente faça. O que descaracterizou um ar de manual, por exemplo, no seu trabalho. Você realmente fez uma dissertação, os capítulos estão bem colados com o seu problema de pesquisa, com a sua hipótese de pesquisa. Algumas questões materiais já foram pontuadas aqui, mas só para ressaltar, por exemplo, aqui no índice, no item 3, no sumário mesmo lá em cima, efetividade está sem o I, né? Efetividade ali está meio que em espanhol, estou brincando aqui, pelo amor de Deus, mas é só para consertar, dar uma olhada, porque isso passa efetivamente. Tudo que a gente escreve não tem jeito, né? A gente costuma brincar que, por exemplo, você publica um livro e só vai estar com o português correto na 10ª edição. Até lá você sempre vai achar alguma coisa para consertar, não tem jeito mesmo. Outra questão é, se você quiser, aquela ponderação que a Bianca fez sobre o Reino Unido, eu acho de repente interessante você retirar aquela parte, mas coloca no texto em outras partes, comparando assim, por exemplo, no Reino Unido é assim, porque é uma parte pequena que eu acho que não vale ficar separada efetivamente se você não for aprofundar ela até com outros países. E confesso para você também que eu teria dificuldade de achar um critério comparativo para justificar por que eu fiz Estados Unidos, por que eu fiz Grã-Bretanha. Os critérios são muito difíceis em termos de artigos científicos e na área de solução de conflitos. Por exemplo, quando eu escrevo sobre arbitragem, eu sempre trago uma parte empírica no final e eu uso muito um relatório da White and Case com a Queen Mary University of London, que eles fazem uma pesquisa empírica de arbitragem com os clientes que usam arbitragem. E aí lá eles nomeiam, os 10 países que mais são eleitos para arbitragem internacional são esses, que os que as partes nomearam. Então eu uso isso como critério metodológico. Eu sempre falo, de acordo com o relatório, eu vou analisar esses 10 países e mencionar por causa disso, que eles são os 10 mais utilizados na arbitragem internacional, por exemplo. Então você tem que achar alguma coisa assim para
justificar, mesmo que às vezes seja um pouco somebody love, tá, Carol? A gente sabe, mas assim, é o que dá para fazer efetivamente, não dá para ficar também inventando a roda, né? E o seu trabalho é um trabalho efetivamente é, coeso, efetivamente que traz um tema relevante, na minha visão, mediação na área trabalhista é essencial, é um tema extremamente relevante, dado o tempo de tramitação dos processos trabalhistas, dado a incerteza da justiça trabalhista. A gente entra com uma ação no TRT do Rio de Janeiro, aí a gente sabe, tem 10 turmas, 2 são pró-trabalhador, as outras 8 ninguém sabe o que são, né? Pode ter mudado isso, a última vez que eu chequei aí era isso. Então, assim, é uma roleta russa, é uma bet, né? Uma justiça bet. Laborbet.com, né? Faz uma aposta aí, porque a gente efetivamente não sabe o que vai acontecer, você não consegue garantir nada para cliente, então a mediação se torna uma alternativa efetivamente viável nesse cenário e muito relevante até. O que eu senti falta aqui, Carol, que eu confesso para você também que eu descobri recentemente, é falar um pouquinho do Sejusc do TST. Existe o Sejusc do TST hoje em dia, eles têm, se você entrar lá no site do TST, você acha até dados com relação a isso. Talvez seja interessante você mencionar aqui no trabalho, porque assim, é realmente maravilhoso. Tá lá na última instância você ter ainda a possibilidade de uma mediação, efetivamente. E isso, pelo que eu vi, um processo no TST tem uma tramitação média de 1 ano e meio, só no TST, né, que é um tempo grande para uma instância recursal. Acho que vale a pena mencionar, tá, no seu trabalho. E eu não tenho, claro, perguntas, eu acho que você conseguiu trazer um trabalho aliado à sua prática, dado que você quer efetivamente advogada trabalhista, então é interessante você trazer isso como uma mochilinha para você. Olha só, fiz uma dissertação sobre isso, então você consegue aliar a sua prática profissional ao seu trabalho, à sua pesquisa acadêmica, efetivamente. Eu acho que, por exemplo, falta também aqui, quando você menciona os relatórios do CNJ, né, a Justiça em Números, você colocar a página. CNJ 2024, vírgula, página tal, da onde você tirou aquela informação, entendeu? Isso é interessante, porque às vezes a gente quer procurar, ou quando é o dado empírico, efetivamente, às vezes a pessoa quer procurar, ela não sabe exatamente da onde está saindo. Eu sei que pode dar um trabalhinho isso, mas principalmente com uma publicação é interessante você fazer, tá? E se for publicar mesmo, Carol, eu indico que você incremente seu referencial bibliográfico. O seu referencial bibliográfico sem papas na língua está fraco para uma dissertação, porque eu contei aqui 49 referências, poucos artigos, sendo que 7 são legislação, Brasil, entendeu? Então, acho assim, para você publicar isso não é uma crítica, tá? É uma sugestão para ficar mais robusto, efetivamente. Você consegue pulverizar referencial bibliográfico no seu texto, e aí não precisa ser só de mediação trabalhista. Mediação, tem muita coisa escrita. Vai lá no Google Acadêmico, procura artigos de mediação que tem a ver, entendeu? Porque você vê artigos científicos de 20 páginas que tem 100 referências bibliográficas. Então, é só realmente procurar melhor. Assim, o importante aqui, nesse momento, é que você usou o referencial, citou o referencial que você efetivamente utilizou. Isso é o mais importante. Também não adianta sair enxertando referencial que você não usou, que você não leu, que não é o caso. Mas para uma publicação, vale a pena você tornar isso mais robusto, entendeu? Porque eu, por exemplo, a primeira coisa que eu checo é o referencial bibliográfico. Em qualquer, até livros, né, que eu vou comprar, etc. E se o cara não citou esse autor aqui que é referência, já nem tanto, entendeu? Então, mas você foi bem. Outra questão também que eu diria para você tomar cuidado, na página 97, você tem ali 3 itens, A, B e C, tá? Você tirou isso do relatório do CNJ, eu não tenho dúvida, está até citado ali efetivamente. Mas uma dica de quem tem analisado artigos e artigos como revisor, como editor, como etc., cuidado com esse tipo de formatação. Pelo amor de Deus, não estou te acusando de nada aqui, Carol. Eu sei que você tirou aqui do CNJ, mas esse tipo de formatação é muito típico do ChatGPT, entendeu? Quando ele bota em itens assim. Então, toma cuidado com isso, principalmente de artigo científico, etc., porque o editor pode achar alguma... Mas está claro aqui que foi retirado do CNJ, não tem absolutamente nada, entendeu? Mas a formatação, ela
não é ideal. Seria melhor você colocar isso em forma de texto aqui, efetivamente, para ficar menos... bota os 3 princípios ali, fala um pouco com as suas palavras, efetivamente, do que tirar diretamente do relatório do CNJ, tá? Mas só te parabenizar, parabéns pelo trabalho, conseguiu. É um trabalho solitário, né? Chega lá pela estante, você não aguenta mais abrir o arquivo da sua dissertação, você já olha para aquilo, já tem antipatia com o seu próprio trabalho, mas o resultado está aí, é isso que importa e você vai levar isso para a vida inteira, tá? Parabéns. Obrigada, professor Daniel, sempre objetivo, pragmático. Adoramos. Ana Carolina, tem algum comentário sobre os apontamentos do professor Daniel? Não, professor, assim, agradeço imensamente a sua presença aqui, você também sabe o quanto é importante essa etapa, você está participando de uma etapa muito importante da minha vida, a gente já se conhece, né, há muitos anos, e só tenho mesmo que agradecer desde a qualificação, sua aula, né, eu tive a oportunidade de ser sua aluna, e então realmente foi muito importante, é um pouco acho que é um resumo, acho que vocês fazem parte, sem dúvida nenhuma, desse momento aqui, dessa construção, e eu tenho só que agradecer. Anotei todos os pontos que o professor passou. Realmente passou desapercebida a questão do ser justo do TST. Eu sabia, mas acabou que não passou totalmente desapercebido. Vai ser uma coisa que eu vou colocar. A página da questão da justiça em números eu vou também ajustar, assim como os outros ajustes que os outros professores também mencionaram. A questão do referencial bibliográfico, eu acho que até quando eu mandei o projeto para a professora Michele, ele estava enorme, porque eu acho que foi um acúmulo de coisas que eu já vinha pesquisando antes mesmo de entrar no mestrado, até porque a professora Bianca, o professor Daniel também sabem que eu tive a oportunidade de passar um tempo na UERJ com o pessoal do mestrado na parte processual, então eu tive a oportunidade de ter muito acesso à literatura, junto com o professor Humberto Dalla, então eu tinha muito material. E aí, quando eu cheguei no tema da dissertação, eu fiquei ainda mais sozinha, né? Porque não tem muita coisa específica da área trabalhista. E aí, eu realmente tive a necessidade de adequar aquilo que realmente eu ia usar. E eu achei que a gente só trazer muitos conceitos e muitos autores que traziam conceitos ia ficar uma coisa muito acadêmica. Humildemente, eu pensei nisso. A professora Michele também me conversou comigo sobre esse tema e acabou que eu fui enxugando, porque, de fato, ninguém fala sobre isso. Acho que é um ponto inflamado né, para a parte acadêmica do direito, que a gente não fala sobre isso, não escreve sobre isso, não aprofunda sobre isso. E eu acho extremamente importante a gente resolver esse problema que a judicialização e resolver esse problema que o professor bem fala, como sempre falou, a justiça do trabalho é uma roleta russa. Longe de criticar, né, os magistrados, mas, infelizmente, é de acordo com o dia do magistrado. Ele decide diferentemente sobre o mesmo caso em dias iguais. Então, a gente não tem muita segurança quando a gente fala nem como empregado e nem como empregador. E quando vai para o tribunal é pior ainda, porque o senhor está falando que tem a turma, assim, são 2 turmas que são favoráveis e 8 que são desfavoráveis. Depende da composição, porque se vier um juiz convocado e for extremamente garantista, por exemplo, ele vai votar totalmente diferente. E a gente não tem nenhuma previsibilidade. Eu que, por exemplo, trabalho com empresas, eu não consigo passar uma previsão do qual vai ser o resultado diante das provas que a gente tem, porque é impossível a gente prever. E aí as pessoas ficam, os empresários, por exemplo, ficam revoltados, assim como os empregados, possivelmente vão ter uma triste surpresa com uma improcedência ou uma reforma no tribunal, porque naquele dia a composição da turma era com um juiz que era extremamente pró-empresa, ou então tinha uma visão mais diferente, um pouco diferente do empregado. Então, é muito difícil realmente a gente trazer eu espero que a gente melhore isso, minha missão é contribuir para que isso, se daqui a alguns anos a gente tenha boa literatura, bons artigos sobre essa área, que a gente possa melhorar e evoluir. E especificamente, professor, em relação à formatação, de fato que eu também tive dúvida como colocar isso.
Eu não nem sabia da questão do chat GPT, até porque, assim, eu quando eu utilizo, já brinquei com o chat, mas mais para fazer uma lista, alguma coisa assim, mas de fato, sendo essa é uma preocupação, eu sem dúvida eu Isso vou foi uma ajustar, dica, Carol, isso porque não foi uma é, crítica, não, é importante, a- muito importante. porque quando eu olho o artigo científico, eu já sei, assim, eu já checo, eu jogo lá, eu já Aham. vejo que não foi só, pelo amor de Deus, mas Sim, é o olho sim. de quem já está acostumado, entendeu? Quando tem muito tópicos, não foi o seu caso, só tem aquilo, mas é melhor Uhum. às vezes tentar escrever com as próprias palavras. Só uma observação, ou seja, justo que o TST foi criado em fevereiro de 23. Eu sabia que era recente, mas eu não tinha Sim. data. Então é algo Uhum. muito recente, efetivamente, né? Sim, sim. Não, perfeito. Mas até é importante mesmo saber, até porque até mesmo para submissão de artigo, uma coisa que eu poderia fatalmente errar novamente para tentar dar um pouco mais de clareza. E o artigo acabou que a dissertação ficou muito assim, muito escrita por mim, porque a gente não tinha base, só tinha aquela base, a base bibliográfica era realmente de conceituação. Poucas pessoas dão opinião sobre isso, e aí realmente foi uma metodologia que eu utilizei. Fiquei na dúvida, mas não podia realmente imaginar. Mas é muito importante, eu te agradeço demais por essa dica. Obrigada, Ana Carolina. Só para a gente fazer um arremate final, Carol, a tua sensação, né, de que existem poucas pessoas escrevendo sobre mediação trabalhista é verdadeira, né? E ela esbarra ali no coração da sua dissertação, que é justamente essa discussão sobre a disponibilidade e indisponibilidade de direitos. E é por isso que o trabalho da professora Ludmila, ainda na fase de mestrado, é tão importante para a gente, e ela sabe o quanto que o trabalho dela me inspirou na minha tese. Ela é super referenciada na minha tese, porque ela foi audaciosa, como muitos processualistas não são, sabe? Fica ali, porque agora a gente ainda tem uma questão maior, né? Que é não só a disponibilidade e indisponibilidade do direito material, mas agora no âmbito processual. E aí a gente barra num universo que, meu Deus do céu, né? Se você tocar ali, tem gente até que morde sua mão, né, Ludmila? Não pode tocar nisso. E a Ludmila foi muito audaciosa de bater mesmo nessas questões, e eu fui na onda dela, né? Na tese também, eu falei, se a Ludmila já abriu esse caminho, pô, né? E realmente foi muito bem sucedida e será bem sucedido, eu acredito, Ana, se a gente passar realmente para a discussão séria desse ponto, né, esmiuçada, realmente, quando a gente agora falar sobre os acordos, principalmente se a gente estiver falando sobre os acordos na área trabalhista, né, em que isso daí, né, parece que está também num patamar intocável, né, a questão da disponibilidade e indisponibilidade. O professor Godinho, né, ele fala ali um pouquinho, mas também cheio de dedos, como a gente ainda tem, né, no processo civil. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente, uma barreira que a gente ainda precisa ultrapassar, não é só aqui no Brasil, né? A gente tem essa dificuldade, né? A professora Ludmila também, quando fez a pesquisa dela no exterior também, encontrou também um pouco dessa dificuldade. Você tem ali países, né, que tem a doutrina um pouco mais avançada e tudo, mas num contexto geral, há uma dificuldade muito grande da gente falar sobre essa linha aí do que é disponível, do que é indisponível, diante disso que você falou, Carol, dessa evolução que a gente tem também, né, da sociedade, da percepção, do conhecimento das pessoas sobre, né, direitos, enfim. Então, é uma discussão bastante longa que a gente ainda terá a esse respeito. Que bom, que bom. Né? Então, pessoal, agora a gente vai se retirar, né? Carol, aguarda aqui um pouquinho que a gente vai deliberar sobre o seu trabalho e a gente já volta aqui com o resultado para te passar. Tá bom? Vamos lá para a sala de deliberação. Oi, Carol.
Oi. Parabéns pela defesa. Ai, Arrasou. foi, gente. Ai, ai. Pode respirar aliviada. Assim, tomara. Oi, lindona. Não tô te ouvindo. Tava de fone. Eu assisti, querida, fazendo audiência aqui. Ai, meu E Deus. audiência de cair no fone aqui, ouvindo você apresentar. Parabéns, minha querida, viu? Tava torcendo Ah, por você, cara. viu? Vai Muito ter que bonito esperar. seu Esperar trabalho. essa Gostei. banca aí. Que bom. Ah, Obrigada, minha não, amiga. vai ser tranquilo, vai dar certo. Vai, fica tranquila. Vai ser muito tranquilo, viu? Daqui a pouquinho sai o resultado. É, esperando aí. Momento doloroso, né? De não... Eu não estava conseguindo acessar. Eu falei com a professora Bianca, eu falei, professora, deixa eu acessar para falar com a Ana, porque é muito triste esses minutos. O dia da minha, eu acho que eu vou morrer desses minutos. Acho que eu Esses vou ficar. minutos que demoram uma eternidade, né, Ellen? Professora, tá bom, professora? Eu também, e Nossa, parece você? uma vida. Tô bem, tô aqui enlouquecendo, caindo o resto dos cabelos aqui, mas tô bom. Aqui torcendo para a Ana, falo com ela que eu estava fazendo uma audiência aqui com o fone ouvindo a Ana, vendo de lado assim a Ana, e fazendo uma audiência, uma videoconferência aqui, um quebra-pau aqui no audiência. Ah, meu Deus, mas não podia deixar de prestigiar minha amiga. Daqui a um mês eu estou indo na sua cidade, quero te dar um beijo, viu? Ah, por favor. Você me manda mensagem para se encontrar. Não, não, daqui a um mês eu estou exatamente daqui a um mês. Ai, que delícia. Te dar um Tá bom. abraço, te ver, vou com a minha filha, eu queria te dar um abraço, se Deus quiser. Se você puder, claro, mas se não puder também, Claro, não. é Com outra vez. certeza. A gente para tudo que a gente se fala só no online, né? Mas a gente tem a oportunidade de se conhecer pessoalmente, dá a saudade é maior. Ah, não é bom, botar um pouquinho, dar um abraço, vai ser bom. Conhecer minha filha, você vai gostar dela. Verdade. Ai, ai. E no Ai, mais animado gente. do doutorado? Olha, eu vou ter que dar um tempo aí para fazer o doutorado. Não vou poder fazer direto, não. Ah, eu também vou, eu pensei também, assim, se Deus quiser, eu termino esse ano a minha qualificação dia 25, né? Uhum. Aí eu quero, você foi o ano passado na Disney, né? Você fugiu, você escapou da ida para apresentar, né? Eu tenho que ir fazer a minha apresentação lá. Aí eu vou ver se eu conseguir até julho, dando tudo certo, né? Eles aprovando a qualificação, eu podendo fazer dissertação. Vou ver se eu vou até julho. Aí Orlando apresentar para terminar. Aí eu quero 6 meses de paz. Eu nem Ah, sei como é que ficou. Essa é uma coisa que eu vi os e-mails, mas eu não consegui participar. Eu nem sei como é que vai ficar. Depois até eu vou perturbar a Leane para ela não, se eu me tô tranquilo, ajudar. se eu tô tranquilo, eu já te respondo. Se eu tô tranquilo, você esteve lá. Você esteve lá nos Estados Unidos, inclusive você esteve em Orlando, né?
durante o curso? Tive, Você está sim. tranquilo. O dia que eu estava conversando com o Francisco, ele até conversei, assisti a palestra dele, conversei depois com ele no privado. Muito gentil ele, eu lembrei de você. Eu até estava conversando com a Virgínia, estava conversando. Você com as pessoas que eu preocupei mais, né? Foi você, a Virgínia, Sim. foi a Júlia, mas a Júlia fez antes a dissertação dela é de antes da resolução. Lembrei de você, mas você já tinha ido. Até cheguei a mandar uma mensagem para você. Você deve ter visto uma mensagem minha apagada. Que eu falei, não, a Ana Sim, foi, ela não tem sim. que se preocupar com isso. Daí eu esqueci de É porque depois escrever. o problema é que no período, aí eu não sei, até é bom a Leânia, no período que eu fui, Leânia, acabou que eu não estive aí, porque foi um período até de que ainda estava em férias, né? Aí eu acabei que não consegui marcar para ir aí na Ambra, porque eu iria na Ambra. Eu estive em Orlando, eu passei 11 dias aí. A professora está ouvindo? Mas é ir, tá, Ana, é ir nos Estados Unidos, entendeu? Não é ir à Eu Ambra. tô aqui, Carol. Aí a professora. Depois a gente conversa, depois que encerrar a banca aqui, a gente conversa sobre esses Tá, detalhes, tá bom? tá bom, tá ótimo. Mas eu vou lá em julho, Deus quiser, passear. Muito bom, eu fiquei apaixonada. Muito bom. Não, mas eu não sei se eu vou com esse. Eu queria ir com a minha filha, né? Queria ir na Disney, levar ela para ver de nevinha. Mas eu não sei se eu vou. Eu vou nesse contexto, não. Acho que eu vou só apresentar e voltar. Entendi. Mas para terminar, né? Logo há 3 anos já, né? De mestrado, 3 anos que eu vivo com o Rawls. Acho que né, a mulher dele aguentou ele tanto tempo. Ai, ai, eu tenho que terminar isso logo. E o doutorado só pro ano que vem, se eu tiver já descansado. Tô muito cansada, nossa Senhora. Quando marcou a dissertação, eu já estava assim, falei, gente, será que eu vou conseguir falar tudo? Vou ter que ler de novo? Já dá aquele. É um cansaço, né? Uma coisa. Acho que é natural, acho que todo mundo passa por isso, né? De ter esse momento de estafa, né? De tanta coisa que pensou, tanta coisa que leu, que pesquisou, acho que isso é normal. Ah, com certeza. Eu já não aguento ver mais o que eu escrevi e o que eu tenho o que eu releio e o que eu escrevo eu acho que tá ruim. Assim, aí eu acordo de noite e falo, deixa eu ver isso aqui. E falo, Jesus, eu já tô ficando doida. Mas vai acabar. Logo termina. É interessante, porque eu pensava que quando chegasse no final eu ia ficar, vai acabar o mestrado, tal, gostando, mas agora eu quero que termine. Agora eu tô cansada, consumindo muito Foi muito bom, experiência muito boa, conheci pessoas muito, Também. muito legais, mas agora eu preciso descansar. Não, vai pifar, mas Também. Ellen, tudo bem? Está por aí? Ei, professor, como vai? Tudo bem? Certo. Ellen, Oi, tudo bem? estou aqui assistindo. Como é que ela tá, professora? Tudo ótimo. E você, como é que está? Tá bem, né? Eu também, estou aqui prestigiando minha amiga aqui, mandando good vibes para ela. Essa turminha foi muito boa. Essa turminha foi muito boa. Professor. Bom, vamos então dar o resultado, né, para Ana Carolina, da nossa deliberação. Ana, seu trabalho foi aprovado com a nota máxima. Parabéns. Parabéns.
Vamos fazer aí alguns ajustes, né, que eventualmente a gente considere agora com calma necessários para a gente publicar, né? Como você mesmo disse, falta publicação, então vamos publicar, né? Vamos exibir aí os resultados e, né, e seguir aí nesse caminho que, como eu já te disse, você escreve muito bem, né? Então eu acho que isso já é algo também que facilita muito, né, ali a vida do acadêmico, a vida do pesquisador. Então, vamos agora com calma, né? Olhar, descansa, claro, um pouquinho, porque foram dias intensos, e depois a gente dá uma olhadinha no seu trabalho para a gente publicar, que eu acho que vale muito a pena, tá? A gente fazer isso. Tá Esquece da certo? foto, não, Michele, da foto aí oficial. Oi? Esquece da foto oficial aqui para ela ter depois. Ah, tá. Quem é que vai bater? O Daniel, bate para mim, Deixa por comigo, gentileza. professora. Tá bom, Leana Leânia, é a bate, porque fotógrafa assim, oficial. Leana é a fotógrafa. porque, né? Já fiz a foto, pode finalizar Então, já. Então tá ótimo, Carol, parabéns. Foi um prazer imenso te reencontrar e te orientar, né? Ter sido também sua professora na disciplina. Você fez um trabalho maravilhoso. A gente terá alguns frutos desse trabalho, depois a gente vai conversar sobre isso, né? Então foi muito bom, foi uma surpresa muito agradável quando eu te vi na sala, né? Por tudo também, né? Que a gente já passou juntas, então foi uma surpresa muito agradável e ver também, né, a tua evolução, a tua pesquisa mesmo, a tua evolução acadêmica, isso me deixou muito feliz, de verdade, Ana. Estava esperando esse momento para te dizer isso, né? Porque fiquei muito feliz de ver aonde você chegou, né, e como você chegou, sabe? E fiquei realmente muito feliz e até onde mais você pode ir, tá bom? Então, parabéns, né? Espero que agora, Liana, as próximas turmas sejam tão especiais quanto essa, né? Da Ana Carolina, da Ellen. A gente vai começar uma turma daqui a pouquinho e espero que tenha essa energia, esses alunos maravilhosos que nós tivemos nessa última edição aí da disciplina. Parabéns, Ana. Gente, muito, muito, muito obrigada. Obrigada, professora Michele, um carinho enorme. Eu sou, assim, me apaixonei por você desde que eu te conheci lá no IBMEC, e foi uma grande surpresa, né, poder ter você como minha orientadora, assim como a professora Bianca. Nem vou falar muito, senão vou acabar aqui chorando, porque é muito emocionante ter a professora Bianca na minha banca. Acho que vocês sabem, né, da história, né, de que eu sou muito mais apaixonada por ela, né? Há muito, muito mais tempo, né? A relação é mais antiga, então é muito legal, é muito, muito, muito bonito, né? Ver essa coisa essa relação que começou, né, na faculdade e chega hoje no mestrado, assim, o professor Daniel também, que conheci pela professora Bianca, então é mais ainda, tornou uma pessoa também muito especial, que eu aprendi muitas coisas, aprendi muito, muito mesmo. Então, eu tive a oportunidade, né, de conhecer a UERJ, de me aprofundar, de me inspirar em vocês. Então, eu me lembro muito de vocês conversando sobre a pesquisa. O professor Daniel sempre muito criterioso com a pesquisa, com os alunos. Então, isso tudo foi para mim um parâmetro do que eu queria ser, né? Então, acho que, como eu trouxe antes, vocês estão, né, em cada pedacinho dessa dissertação que vocês me ajudaram a formar a profissional que hoje eu sou e que eu também quero, não, sempre vou estar com essa sensação de querer crescer mais, porque eu tenho vocês como meus paradigmas, né, minhas inspirações para a vida acadêmica e profissional. Então, eu só tenho que agradecer, é uma honra muito grande ter vocês quatro, né, a professora Ludmila eu conhecia nos livros, e ela agora se transforma, né, numa pessoa, então é muito importante ter vocês na minha banca, e vai ficar, né, marcado para sempre esse momento. E eu só tenho que agradecer. Muitíssimo obrigada por tudo, de sempre, e porque estar por vir, né? Eu espero que a gente ainda se encontre em artigos futuros. Não quero parar a pesquisa, não quero parar o estudo, porque isso realmente é muito bom ver o momento realmente
a gente se confrontar com a gente, né, ver o quanto a gente cresceu, a gente às vezes não para pensar nisso. E é muito importante também até esse feedback de pessoas tão queridas, pessoas que participaram de várias etapas da minha vida e que hoje estão aqui nesse momento super importante. Muito obrigada. É isso, Ana. A professora Bianca, ela é muito inspiradora, ela é marcante, sabe? Eu acho que essa é a palavra. Até hoje, né, eu me lembro de várias coisas que a Bianca me falou, isso há alguns anos atrás. Então, realmente, esse jeito dela, assim, mais incisivo, isso é maravilhoso, porque realmente ela faz no sentido de nos orientar ali para um bom caminho, né? E realmente até hoje, e ela sabe disso, né? Até hoje eu lembro de várias coisas e atuo profissionalmente de acordo com os ensinamentos dela. Então, ela me inspira até hoje. É inspiradora. É terrível. Exatamente. Eu acho a vida é isso, né? Eu acho que é a arte É. do encontro. E a gente só existe realmente para cruzar caminhos felizes e do bem. E nada é por acaso, né? A Carol, que eu É. encontrei na graduação, conheci na graduação, não vou dizer quanto tempo, porque isso não me ajuda, fala por mim, mas a Carol conhecia tantos anos atrás, na graduação, reencontrou, ou melhor, conheceu a Michelle, que eu conheci estudando lá na UERJ, né, Uhum. na tese, no dia que a gente estava ali apresentando os projetos, Sim. que virou uma amiga para a vida toda, né? A recíproca é verdadeira. A Michelle É. me ajudou muito durante toda a caminhada do doutorado. Acho que a gente vinha de um grupo que tinha essa troca muito saudável, e por isso que a Sim. gente estende tanto a mão para vocês, porque a gente acredita nisso, né? Uma contava muito com a outra, a Michelle sempre organizadíssima, com os prazos ali afiadíssimos que a gente tinha que fazer, das disciplinas que a gente tem que cruzar nessa vida da louca, cheia de trabalho. Tá muito bom saber que uma menina na graduação tão promissora encontrou essa profissional brilhante no IBMEC, que eu conheci na UERJ, e estamos todos aqui hoje nessa arte tão feliz do encontro e do reencontro, com a Ludmila, que também participou com a gente dessa caminhada, com o Daniel, que estava ali naquele momento do IBMEC. E reparem que não há acaso, né? Estamos todos aqui para a vida, para além do IBMEC, para além da graduação da Carol, e estaremos para além do mestrado, que termina hoje, mas é uma trajetória acadêmica que, por certo, vai continuar e que você deve dar continuidade, Carol. A gente espera que você faça em breve o doutorado, tanto quanto possível, numa instituição fantástica como a Ambra, que a gente conhece o trabalho, conhece os profissionais, conhece a equipe de suporte. Está aí a Liane, sempre amparando a gente e ajudando em todas as etapas. Então, que seja o início de um novo começo, fim de um ciclo, reinício de um outro que vai ser ainda mais virtuoso do que esse. Obrigada mais uma vez pelo carinho, por essa banca de amigos que eu admiro tanto, que eu respeito tanto e que eu vou ter sempre no meu coração e na minha caminhada. Sucesso, Carol, que a sua estrelinha brilhe muito e que você não pare aqui. Siga adiante, você tem muita coisa boa para entregar para a gente. Ai, gente, que banca fofa. Estamos emotivos, que banca fofa. Michele, gostei do jeito mais incisivo da Bianca. Gostei do adjetivo. Vou usar o jeito mais incisivo, de fato, né? Eu já sofri muito com esse jeito mais incisivo da Bianca, mas Pois é, mas é errado a gente pensar assim, porque, na também verdade, acho. é errado, é errado. Daniel Eu me nunca dava sofri, motivos hein? para ser incisiva. Pois é, Eu o Daniel nunca me dava sofri. motivos para ser Ah, incisiva. não, imagina. Não, beleza, Carol. Eu Mas, testemunhei. não, sempre, ó, todas as vezes que Bianca foi incisiva, existiam motivos para ser incisiva. E foi Pior que certinho. 90% das vezes ela tá certa, de fato, eu concordo. 90, eu diria um pouquinho mais, Sim, assim, sim, sim. com o tempo vivendo que, né? Hoje eu falo, inclusive, no passado, Bianca estava certa. O 10% é isso. Depois é que ele viu, não, realmente até nos 10 ela estava certa, que demorou. Os 10% é porque a gente demora, a gente fica abalado ali, aí depois estava certa, aí vira 100. Ela tem o olho de Tandera, né? Visão Tem, além do alcance. tem, exatamente. Gente, então vamos infelizmente Gente, encerrar essa banca obrigada. que virou um Foi um grande encontro prazer. fofo. Deixa a Ludmilla falar ali. Por favor, Ludmilla. Não, só para dizer que foi um prazer participar da banca e reencontrar a Bianca, porque fazia muitos anos que eu não encontrava a Bianca. Eu conheço a Bianca há mais de 10 anos e a Michelle está falando essa questão dos aconselhamentos. E quando eu entrei para o mestrado da UERJ,
Ah, eu era muito nova, eu tinha acabado de sair da graduação e eu não sabia nem para onde que eu estava enfiando, porque eu era de Juiz de Fora, e aí cheguei lá no Rio, na UERJ, eu nunca tinha estudado, nunca tinha ido na UERJ, e aí a Bianca sentava do meu lado e falava assim, Ludi, deixa eu te falar, faz isso, e eu fui seguindo aquilo que a Bianca já estava no doutorado e eu no mestrado. Michelle e Bianca, primeiro ano de doutorado e eu primeiro ano de mestrado. E aí eu fui fazendo e realmente, Bianca, você, assim, tem muita participação, viu, na minha jornada acadêmica, eu te agradeço demais, te admiro demais, e é Camaradagem isso, verdadeira muitas mesmo. reverências para você. É brilhante. Temos que nos ver mais. Para além da Vamos sim, Ambra, é um prazer ver sempre vocês. vamos sim. Uma honra. Um grande beijo, professor Daniel, muito obrigada, Saudade. muito prazeroso estar com você. Ana, parabéns, seu trabalho muito bom, enfim, merece realmente esse 10 e continue, viu? Continue nesse caminho. Professora Michele, obrigada por tudo, pelo convite, pela amizade, por tudo. E é isso. Imagina. Obrigada também, Leânia, muito obrigada. Representando aí a Ambra. Valeu, foi bom demais. Vai Daniel, comemorar, palavras finais para encerrar o encontro com chave de ouro? vai comemorar, que é o que importa. Obrigada, pessoal, por esse encontro maravilhoso. Ana, parabéns, descanse. Depois eu entro em contato contigo para a gente dar uma arrumada para transformar aí num artigo, enfim, numa publicação, tá bom? Que merece. E é isso, pessoal. Até a próxima banca. Obrigada, Tchau, gente. boa Obrigada, tarde. professora. Beijo, tchau, tchau.